Nesse vídeo eu vou te contar se vale a pena ou não fazer faculdade de fotografia, porque eu fiz e posso te ajudar a tomar essa decisão se você estiver pensando em fazer também. Olá, meus amores! Eu sou a Isis Castro, criadora aqui do Coisa de Fotógrafa, e eu sou fotógrafa de famílias e festas infantis, e eu tô aqui para te ajudar a viver de fotografia. E eu quis gravar esse vídeo aqui porque eu sei que faculdade é uma das coisas que a grande maioria das pessoas fala que a gente tem que fazer se quiser ter uma carreira de sucesso, se quiser arrumar um emprego. E talvez você já tenha ouvido de várias pessoas ou esteja passando por essa fase das pessoas falando que você precisa de uma graduação, que você precisa do diploma para ser alguém no futuro. E eu vivi essa experiência, então eu vou conseguir colocar aqui na balança os prós e os contras para te ajudar a tomar essa decisão, porque eu percebo que aqui no YouTube também tem muita gente que não fez a faculdade de fotografia, fez publicidade ou responde que eu não fiz e não precisei. Então eu acho que é legal eu trazer o meu ponto de quem fez a faculdade específica de fotografia, beleza? Mas já te adiantando aqui de início, não, você não precisa da faculdade para ser fotógrafo, se você quiser criar o seu próprio negócio. E esse foi um dos grandes motivos que me motivou a gravar esse vídeo aqui, porque eu não ouvi isso quando eu estava lá atrás, na dúvida. E aí, para poder contextualizar e talvez você se identificar ainda mais comigo, deixa eu te contar da minha época da escola, que eu era aquela menina assim, perdida. Aquele 5,5, 6 passou, sabe? Era eu, turma do fundão, tamo aqui. Então eu não me identificava com nenhuma área e sempre batia aquele desespero, né? De ver os meus amigos também já sabendo que vão cursar faculdade tal, que vão prestar vestibular para tal faculdade, que vão se mudar para outra cidade para se formar. E eu ficava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? E eu não tinha ninguém para me orientar. Né? Eu sabia que eu gostava de fotografia, eu sempre era amiga que levava a câmera para as festas e tirava fotos de todo mundo, voltava para casa, editava as fotos e mandava pra galera. Mas assim, eu nunca enxergava aquilo dali como uma profissão. Então, eu passei ali naquela época de pré-vestibular, eu fiz vários cursos e um deles foi o de fotografia e eu já tava assim, encantada. E nesse meio tempo, como eu não conhecia ninguém que era fotógrafo, como eu não tinha nenhuma amizade, como eu não tinha ninguém que eu pudesse começar como assistente, fazer um estágio, a solução que me parecia era fazer uma faculdade de fotografia, como se eu precisasse daquilo para depois começar a minha carreira. E aí fui eu lá para uma faculdade, foi até um professor meu de física que me mostrou que existia faculdade de fotografia. Foi particular, porque na época, talvez se você estiver vendo em outros anos, né, mais pra frente, tem a faculdade pública de fotografia, mas na minha época não tinha. E aí eu fiz uma particular. E no começo, assim, é tudo muito empolgante, né? A grade, as matérias, o que tá por vir, as pessoas novas. Eu amadureci muito por ir para uma faculdade, então esse foi um ponto que eu considero muito positivo, de ter outro tipo de ensino, aquela responsabilidade ainda do estudo, com as provas e tudo mais. Porém, por eu não ter assistido um vídeo tipo esse daqui, eu acho que eu tava com as minhas expectativas um pouco desalinhadas, digamos assim, com o que é o método de ensino de uma faculdade e com o que eu esperava aprender. E aí, a melhor comparação que eu posso fazer para você já entender o que eu quero dizer com esse vídeo aqui sobre faculdade de fotografia e para alinhar essas expectativas é comparar com uma autoescola. Na autoescola, quem já fez sabe que tem muita teoria e um pouco de prática. E mesmo assim, a parte prática que tem não é igual o dia a dia de você realmente dirigir. Então você aprende para passar na prova, sabe? E com a faculdade foi um pouco assim. Então eu tava querendo o quê? Eu fui murchando, né, de empolgação, porque eu queria aprender sobre o mercado de trabalho, sobre como me posicionar, sobre uma área específica. Eu queria realmente ir pro campo ali de ação para poder trabalhar como fotógrafa, entender como divulgar o meu trabalho, me posicionar, como melhorar a minha estética. E aí fui eu lá pra história da fotografia, fotografia analógica, estudo sobre luz, tinha aula sobre libras, então assim, várias outras coisas mais conceituais do que a prática, a vivência do mercado atualizado de fotografia. E aí eu tenho total clareza que é assim que funciona uma faculdade, mas na época ali as minhas expectativas eram outras, então
a questão de tempo investido e dinheiro investido para uma coisa que eu não aplico tanto hoje no meu dia a dia como profissional acaba pesando na balança como um ponto negativo de fazer a faculdade, sabe? Então, hoje em dia, eu tenho muita bagagem sobre conteúdo teórico, sobre conteúdo técnico, mas são coisas que eu não consigo aplicar no meu dia a dia, na vivência ali como fotógrafa. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu percebo que eu podia ter investido em cursos específicos com fotógrafos que eu admiro, em mentorias, em congressos, porque eu nem tinha dinheiro para participar de vários congressos legais que rolavam, porque todo o meu dinheiro já estava indo ali para a mensalidade da faculdade. Então, até mesmo para equipamento, eu poderia ter crescido, né, mais rápido se eu tivesse investido o meu dinheiro com as coisas que eu realmente queria aprender. E como eu falei, eu tô aqui pra te mostrar a minha visão ali, né, como uma menina de 18 anos na faculdade, 19 anos, fazendo vários períodos, pegando um puta trânsito pra ir até a faculdade. E aí, tem ponto positivo, por exemplo, na faculdade, tinha equipamento disponível, tinha computador disponível, alguns fotógrafos que eram da minha turma tinham câmeras também, então eu mexi em muitos equipamentos para poder tomar a decisão de qual equipamento eu queria para mim. Então eu tive essa vivência antes mesmo de precisar fazer qualquer investimento. Eu fui entendendo sobre lentes, então tem ponto positivo, sabe? Mas eu não sei se, por exemplo, se eu investisse num workshop e tal, eu não conseguiria ter essa mesma vivência, entendeu? Então é realmente só para você pensar se é esse o caminho que você quer ou se você tá indo porque te falaram que você tem que ter uma faculdade, que você tem que se formar para ter um emprego. E aí, isso tem muito a ver também com o momento que virou a chavinha na minha cabeça na faculdade, de entender que quando eu vi ali nos últimos períodos que eu ia ter fotografia de moda, fotojornalismo, fotografia de paisagem, natureza, eram mais as áreas tradicionais, digamos assim, da fotografia, para se eu quisesse ser contratada por outras empresas. Então, trabalhar numa emissora, trabalhar num jornal, eu precisaria do meu diploma para poder ser contratada, talvez. Ou se eu quisesse ser professora de fotografia, eu preciso ser formada em fotografia para poder trabalhar em uma faculdade para dar aula daquilo, talvez. Então, eu percebi que ninguém ia me falar ali dentro que eu poderia ser fotógrafa de casamento, fotógrafa de newborn, fotógrafa de ensaios femininos, fotógrafa de família. Então eu precisava mesmo dessa base teórica que era o objetivo ali da faculdade. E aí, quando eu percebi isso, eu já estava mais pro final, então fazia mais sentido finalizar a graduação do que abandonar. E aí começou a formar essa ideia na minha cabeça de que para muita gente talvez o diploma de fotografia seria essencial, mas para mim, no que eu queria, no que eu tava entendendo, porque eu também não esperei me formar para começar a testar as coisas, eu fui pro mercado de trabalho, comecei a montar meu portfólio, comecei a ter os meus clientes, e aí quando eu acabei a faculdade e cheguei nas matérias que mais me interessavam, para mim já tava ali mais do mesmo. Por quê? Porque eu já tava vivendo o que eu queria, eu já estava praticando, eu fui buscando conhecimento também de outros locais, e eu vi que muita gente que se formou junto comigo ficou esperando ali aquela graduação para aí sim ir para o mercado de trabalho, para talvez conseguir um estágio e começar a viver aquilo. E eu fui por conta própria, então por isso que também eu cresci enquanto eu estava na faculdade, e não dependendo só do que eu estava aprendendo ali. Então, com tudo que você ouviu aqui agora, coloca aí na sua balança, de acordo com o seu objetivo, para o que você quer. Você precisa do diploma? É essencial? Ou isso talvez seja uma pressão mais familiar? Ou todo mundo da sua escola fez uma faculdade e você sente a necessidade de ser formado em algo também para se sentir merecedor, né? De ter uma carreira, enfim. Então tem muitas questões também de crenças que a gente desenvolve, né, com o nosso crescimento. Então observa se isso é uma coisa que você necessita, se você precisa do diploma. Porque, por exemplo, nenhuma cliente minha nunca me perguntou se eu sou formada em fotografia para comparar se ela quer me contratar ou não. O meu trabalho é o melhor portfólio e a melhor coisa para me trazer autoridade para conquistar clientes, sabe? Segundo ponto que você tem que observar para não ir com as expectativas desalinhadas como eu fui. Olha a grade da faculdade. Observa se você quer aprender sobre história da fotografia durante um semestre inteiro, porque não é uma aula só, né? É um semestre sobre aquilo, aprofunda, tem provas sobre aquilo. E às vezes o que você quer aprender, às vezes com uma pesquisa, com uma mentoria, às vezes aqui no YouTube ou em um curso específico você consegue isso. Compara mesmo se o tempo e o dinheiro investidos
na faculdade vão valer a pena para o seu objetivo, ou se talvez não valeria a pena você investir em cursos, workshops, congressos, até mesmo equipamentos que vão te mostrar ali na prática as respostas que você está buscando, né? E que vão te ajudar a acelerar também o seu crescimento. E lógico, né? Se você decidir fazer uma faculdade de fotografia, se aplica, se dedica, porque não é só a faculdade, né? Assim como nenhum curso vai fazer milagre sozinho, você tem que aplicar o que você está aprendendo, você tem que fazer pergunta, tem que questionar, tem que ampliar ali sua rede de network. Então faz amizade, vai como assistente, faz grupo de vocês, para você realmente tirar o maior proveito, já que o investimento normalmente é alto, ou de tempo, ou de dinheiro, ou dos dois. E se o que você está buscando também é entender mais sobre o negócio da fotografia, sobre como conseguir cliente, como precificar corretamente o seu trabalho, como atender melhor os seus clientes e gerar uma experiência ali com o seu trabalho, ou como desenvolver o seu olhar estético para conseguir ter realmente uma identidade de marca ali, para se posicionar corretamente e ganhar dinheiro, né, viver de fotografia, eu te indico o meu curso, que é o Fotografia como Negócio, que eu fiz assim, cara, tudo que eu queria ter aprendido na faculdade, eu coloquei em um curso, sabe? Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem conhecer e entrar na lista de espera para a próxima turma. E eu espero demais que esse vídeo tenha te ajudado a tomar uma decisão, assim, clara, que você possa às vezes até mostrar para os seus pais esse vídeo para eles te ajudarem a decidir também se eles ficarem pressionando de você fazer uma faculdade, porque na cabeça deles eles podem achar que aquilo dali é o melhor caminho para você, e esse vídeo aqui pode mudar a opinião deles também. Então, me faz um favor, agora comenta aqui embaixo qual decisão você tomou, se esse vídeo te ajudou, curte também, porque é uma maneira de saber se esse conteúdo fez sentido pra você, tá? E se ficar alguma dúvida também, comenta, que eu amo responder vocês, beleza? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e não deixa de se inscrever pra receber os avisos também aqui do nosso canal, tá bom? Beijo e até a próxima, tchau, tchau!